Fala sobre empreendedorismo. Não, adoro falar. Gestão de pessoas, eu tenho umas perguntas. É um assunto bem bacana, né? O pessoal gosta de ouvir É. sobre isso. Faz tempo que tá pesquisando aqui? 2 anos. 2 anos? Começamos do nada. Legal. Na verdade, era outra formação. Era eu e mais 3 amigos. Acabou ficando IES. IES não tinha nada a ver. Às vezes ele fica o dia inteiro na rádio, mas na noite ele era. Não, mas é tudo na terça, né? Toda terça. Eu podia ter fazer mais, mas compensa se você fazer uma vez por semana é melhor. Você consegue uns entrevistados bons. Sim, com mais qualidade. Porque se for tudo difícil também, reunir pessoas. Muito legal. Tá com dificuldade, IES? Eu Deu tenho certo? vontade de voltar no escritório. Bom, vamos lá, estamos de volta, né? Eu devo estar por alguma página aqui, tá? Eu devo estar por alguma página. O Evandro com certeza está Não, aí já estou ao vivo. através do Instagram aqui ao vivo. Eu não sei se eu estou morto ao vivo, mais ou menos, Aqui, ó. mas eu sei lá, tá aqui. Você pegou a chavinha lá? Oi? Você pegou a chavinha e colocou lá? O problema é que aqui não está entrando. Tá? Mas enquanto a gente vai Vambora. falando, eu vou mexendo aqui. Não, vai embora. Depois tem a Já está gravação. no Instagram, a gente entra daqui a pouco. Depois eu mando a gravação para você também. Tá bom, então. Agora, o que eu não concordo? Tá claro que não é com a doutora Rosana, não é também com o doutor João Vitor. Vamos lá, nós temos aí o INSS, Previdência Social, que paga aos pensionistas e os aposentados. Eles contribuíram. Mas você tem também o próprio INSS que paga o LOAS, que é o BBC, é isso, né? Isso, ele só administra, né? O dinheiro vem separado. O dinheiro vem separado. Bom, era isso que eu não concordava. É Né? isso. E além Ele disso, só também faz a tem, gestão. além disso, também tem o Fundo Rural, aposentadoria rural, que Sim. geralmente não contribui, porque tem alguns que contribuem. Não, mas contribui. No caso, quem contribui é o patrão. Todos contribuem, Né? porque quando você faz uma nota pelo Fundo Rural, é descontado já a contribuição daquela nota e vai para o INSS. Isso aí teve uma arrumação agora, e agora parece que o negócio está funcionando bem mais, vamos dizer assim, como deveria ser antigamente. Que antigamente você tinha aí um patrão que você trabalhou 15 dias, mas ele era seu amigo, você falou, diz aí que eu trabalhei aí 30 anos ou 15 anos aí na sua fazenda, o patrão escrevia uma declaração lá e dava para o cara, era uma prova. Mas né? não tem Seria validade possível. essa. Não tem, porque o documento para ter validade, para comprovar a profissão, né, a atividade rural, ela não pode ser atual. Então, se, por exemplo, eu recebo um cliente lá no escritório e ele tem um amigo dele que realmente é do meio rural, um produtor rural, que tem a nota, que tenha tudo certinho, e ele faz uma declaração lá.
não tem validade alguma, está na lei que essa prova não tem validade. Porque a prova para comprovar que ele é rural tem que ser da época, então tem que ser documentos com fé pública, documentos originais que tenham menção à época realmente. Então, o que serve? Certidão de casamento que você pega no cartório, que tem a profissão dos pais, que tem a profissão do marido. Certidão de nascimento, por exemplo, a mulher quer se aposentar ou o marido quer se aposentar e quando nasceu o filho, ele tem que declarar a profissão dele. Então, você pede esse documento, é um documento oficial. Fotos? Fotos Matrícula nem em escola, sempre né? vale, tá? Nem sempre, porque a foto pode ser de uma pessoa jovem e aí como é que você vai reconhecer que aquela pessoa da foto é ela agora com 60 anos ou mais, né? Então, não tem, ela ajuda a formar uma convicção, mas é só ela, só não tem validade. A reservista, normalmente as antigas tinha lá a profissão escrita lápis até, mas tinha a profissão, é um documento que vale. Pessoas que estudam em escolas rurais, de bairros rurais, vai até essas secretarias de educação, pega esse documento oficial. Então, tem que ser documentos da época e não de hoje, falando que em determinado momento eu trabalhei. Por isso, só que assim, lá atrás, há muitos anos atrás, a análise dessas provas eram realmente de uma outra maneira. Hoje está muito rigoroso. Hoje está bem Já rigorosa. mudou totalmente. Mudou, e aí se você não tiver uma boa documentação, realmente não vai conseguir. Foi bom tocar nesse assunto porque eu tenho um exemplo em casa. A minha mãe, ela trabalhou sempre no rural. Uhum. Aí ela teve uma contribuição num tempo. Aí o que aconteceu? Ela mudou para serviços gerais, a limpeza, não lembro agora, com certeza assim. Aí ela teve que contribuir mais. Porque aí ela não é mais só rural. Aí ela muda de categoria. A gente pode fazer para ela um outro tipo de benefício, que é uma aposentadoria híbrida. Então o que a senhora aí indica é o você quê? junta o rural com o urbano. Mas o que a senhora indica? Que é o seguinte, que se continuar no rural, continua no rural só ou não mude? É que, na verdade, assim, eu não posso indicar, né? A gente tem que trabalhar Não, com a a lei, realidade o que da a lei pessoa. indica, vamos dizer assim, o que a lei. Se a pessoa trabalha só dentro do rural, ela tem uma possibilidade de redução de idade. Então, para a mulher é 55 anos e para o homem é 60 anos. É mais benéfica do que aquela pessoa que trabalha no urbano. Por que a legislação tem essa diferenciação? Porque a gente sabe, através de estudos, que o trabalho no rural ele é muito mais Pesado, né? muito mais pesado. É sol, é esforço. Então, a pessoa com 55 anos, o desgaste dela já equivale a uma pessoa hoje, uma mulher com mais idade, mas que só trabalhou dentro da área urbana. Então, é por isso que a lei, como forma de compensar todo esse esforço do trabalhador rural, traz para ele a redução da idade. Mas é só para aquele trabalhador rural puro. Quando ele sai do rural e migra, vai para o urbano, aí ele já muda a categoria e existe também a possibilidade de se aposentar, reconhecendo o trabalho rural, somando com a atividade urbana, para que ele atinja o tempo suficiente, né, se for uma aposentadoria por tempo de contribuição, ou se for por idade, também dá para somar para ter o tempo mínimo de contribuição. Uma coisa importante, as pessoas acham que só completando idade elas já conseguem se aposentar. Isso não é verdade, porque o INSS é o Instituto Nacional do Seguro Social. Então, como ele é seguro, todo seguro você tem que ter uma contrapartida, você tem que ter a contribuição. Então, se eu chegar lá hoje com 62 anos, né, que é a regra para a mulher do urbano se aposentar e eu não tiver nenhuma contribuição, eu não vou me aposentar só pela idade. Tá? Eu tenho que comprovar aí um tempo mínimo de contribuição de 15 anos. Aí, se eu não tenho nenhuma contribuição, o que me sobra? Eu posso analisar o BPC-LOAS, por idade, mas desde que a pessoa tenha outros requisitos, né? Que daí vai ser analisada a renda familiar daquela família para ver se ela se enquadra. Porque o BPC-LOAS é destinado para uma categoria de pessoas em situação de maior vulnerabilidade. Entendi. Realmente, aí a regra, ela é bem complicada mesmo, né? Mas quando eu me referi, eu falei aí para a doutora aí a respeito do patrão que assinou, isso é coisa bem já antiga, existiu né? mesmo, Bem antiga, né? Agora, conforme a própria doutora já estava falando, é bem mais difícil porque você tem mecanismos que podem comprovar. Mas isso que você falou é verdade, já existiu mesmo. Existia um rigor menor na análise. O rigor era menor e eu acho que sobrava dinheiro também, né? E aí foi encontrando o caminho. A partir do momento que vai vindo o aumento de número, as questões foram muito mais
hoje existe uma análise muito difícil, Muito crítica, né? muito crítica, muito bem analisada, para buscar a verdade real mesmo do fato, né? E aplicar o direito ali da aposentadoria para a pessoa que realmente preenche os requisitos quem da lei. realmente aí merece, quem contribuiu ou quem realmente trabalhou. Agora, o importante, né, a gente falou de algumas questões aqui, vários detalhes. Então, é muito importante as pessoas que tenham alguma dúvida, que queiram, estejam na idade, ou queiram mesmo saber o futuro, como se planejar, procurar um profissional, um advogado especializado. Tá? Um verdadeiro. Isso, e tem a especialidade, né? Porque são assuntos complexos, é igual a medicina. Não dá para você só ser um clínico geral. Você não vai. Se eu vou num clínico geral, ele talvez não saiba analisar muito bem se eu tiver com uma machucada ali que seja da especialidade da ortopedia. É tudo genérico, né? É genérico. Então a advocacia é do mesmo jeito. Se eu estou buscando um benefício, se eu estou buscando me aposentar, eu tenho que tirar informações com um advogado especializado, porque a lei é muito ampla. E dentro da área previdenciária existem muitas subdivisões. No escritório, por exemplo, a gente tem uma advogada que só faz rural. Ela só estuda aposentadoria rural. Tem outra que só faz benefício por incapacidade. Então, ela só estuda questões de benefício por incapacidade, por problemas de saúde. Tem outra que só faz revisões. Ótimo, Por quê? né? Porque Isso é ótimo. cada área dentro de uma especialidade ainda exige que você tenha um conhecimento muito mais E não específico. sobrecarrega o advogado também, né? Não, e ele fica muito bom dentro da área da atuação dele, porque quando você só estuda direcionado àquilo, você aumenta o seu conhecimento, você vive e respira aquilo. O que falou aqui, a Wanda Nito. Wanda Nito falou perfeito, como sempre. Um beijo, Vandanito. Mas assim, vamos mudar um pouco o foco, que eu quero saber do empreendedorismo. Vamos lá. Eu vi você falando lá, eu ouvi na sua história que é assim, que você tem que colocar a pessoa no trabalho dela no certo e correto, né? Mas às vezes você não acha que as empresas têm que dar um curso melhor, formar as pessoas, as gestões têm que ser melhores? Você pegou essa parte aí de uma palestra, acho que de perfil comportamental, tá? E dentro do perfil comportamental, a gente vê que tem 4 tipos de perfis predominantes, e isso é um estudo lá de 1926. Hoje, a maioria das grandes empresas adotam isso como prática de contratação. Por quê? Porque nós somos pessoas diferentes. Eu tenho habilidades diferentes da do Dr. João Vitor, diferentes da sua, Evandra, diferentes da do IES. Então, cada pessoa é única. Quando eu estudo o comportamento de pessoas e eu identifico naquilo que você é bom, eu vou colocar você dentro da atividade da empresa, do negócio, onde te potencialize. Vamos simplificar. Mas assim, vou tirar uma dúvida, foi boa sorte, porque assim, e se a casa, você, como gestora, você olha que eu tenho o perfil líder, aí você olha e fala, não, esse cara vai puxar meu tapete. Você não acha que tem pessoas, que tem muitas pessoas assim? Mas aí eles pensam errado, o negócio não vai crescer. Porque hoje um bom gestor vai capacitar as pessoas. Um bom gestor não tem medo de concorrência, ele não está olhando para a concorrência. Ninguém puxa o tapete de ninguém, né? Não, ele está vendo no negócio dele. E nós não somos sozinhos, nós temos um limite físico, emocional, mental. Nós vamos sozinhos até um determinado lugar. Se a gente quer crescer de verdade, nós temos que nos unir a pessoas. E o gestor hoje, ele tem que ter uma visão muito mais ampla, trazer essas pessoas boas e qualificar essas pessoas. Então, dentro do escritório, por exemplo, hoje, nós capacitamos, nós oferecemos possibilidades de treinamento técnico, que é a área de atuação daquele profissional, para ele ficar cada vez melhor e estar sempre estudando, porque você dorme, amanhã você acorda, a lei já mudou, então você tem que estar sempre estudando. Mas mais que isso, nós oferecemos treinamento emocional, nós oferecemos treinamento de outras vertentes que também ajudam a desenvolver aquele profissional. Então, a gente faz treinamento de gerenciamento de tempo, nós fazemos treinamento de como oferecer um trabalho de excelência, de como fazer vendas. Direitos e deveres? Direitos e deveres, nós temos manual de conduta. Então, tem várias situações ali internas, onde semanalmente, uma vez por semana, nós temos um horário e um dia fixo que
que nós vamos lá, reunimos todos os colaboradores. O João Vitor não está lá em Capão, mas ele participa ao vivo conosco, e quem não pode estar presente também participa de uma outra forma, a não ser que tenha uma audiência naquele momento, tenha um compromisso que seja inadiável, mas todo mundo participa e é sagrado isso. E a partir do momento que nós começamos a praticar isso verdadeiramente como uma rotina, como cultura da empresa, nós tivemos um desenvolvimento muito grande. Porque hoje todas as pessoas que estão lá, elas sabem onde quer chegar. Todo mundo caminha junto. Ninguém vai por aqui, o outro por ali. Não, está todo mundo junto na mesma direção, de mãos dadas. E quando a gente tem esse sentimento, é muito mais fácil de crescer. Opa. E o clima fica muito melhor. O João Vitor sabe dizer, a Ingrid está aqui também. Sim, até A gente tem um clima muito Sem dúvida, né? Porque diferenciado, né, João? se cada um quisesse puxar o tapete do outro, nós estaríamos um só aqui, né? Sim, a Eu gente... teria que responder tudo e muitas vezes não seria apto, não seria capaz. Sabe o que mais me perguntam, Yes e Evandro? Nossa, vocês oferecem treinamento, vocês... Porque os estagiários que entram no escritório, eles não entram lá para atender telefone, né, e para fazer cópia de documento. Também fazem isso, porque faz parte do trabalho, mas eles aprendem o dia a dia da advocacia. Essa liberdade que você dá para A eles. gente treina mesmo, a gente investe nos profissionais. E aí as perguntas que eu mais ouço é: nossa, você está treinando, daqui a pouco a pessoa vai sair lá do seu escritório e vai virar seu concorrente. E tem muitas pessoas que saíram. E eu estou super feliz delas estarem bem, porque nós não temos esse pensamento. Se eu pensar nisso, eu não vou crescer. Exatamente. Eu vou podar o meu negócio. Então, as pessoas que se identificarem com o nosso propósito, se identificarem com a nossa cultura, que estão felizes e que estão vendo formas de crescimento junto e ficarem ali, maravilha. Nós vamos crescer todos juntos, porque esse é o nosso sentimento. Mas se aquela pessoa achar que ela também tem, quero criar o meu próprio negócio, tá tudo certo também, e nós vamos torcer para que ela dê o melhor possível e que ela olhe para trás e fale assim: olha, eu passei por lá, passei pela Nito Advogados e fiquei feliz, e eu vou ficar muito feliz de ela ter passado por nós e estar tendo muito sucesso. Eu acho que esse sentimento não nos poda de crescimento. Legal. Com E o João certeza, Vitor né? vive isso, gostaria que ele Sim, comentasse o que ele sente. Eu ia complementar apenas, né? Porque assim, eu até uso a palavra assim de uma forma que eu fui, eu acho que agraciado, abençoado de hoje estar nessa equipe, né? Que é a Anitta Advogados. Porque, igual a doutora comentou, da reunião semanal que eles fazem, de fato, toda quarta-feira é estipulado um horário ali para que todos da equipe estejam ali unidos para falar a respeito ou da forma técnica e até mesmo de questões assim que semana passada foi muito importante, que o Dr. Raí trouxe um assunto, algo psicológico mesmo. Porque assim, o advogado, ele trabalha com prazos, com clientes, né, com juiz. Pressão o dia inteiro. É pressão, então assim, tem que cuidar da parte da mente, tem que se cuidar. E o Dr. Raí, ele trouxe uma questão assim que nós fazemos nosso trabalho, trabalhamos de forma assim muito séria, né, com toda a cautela, com toda a ética de fato, mas nós temos que tomar cuidado com a nossa mente também, que assim, nós vamos para o escritório, nós temos aquilo aqui, nós temos que fazer o nosso trabalho, mas ao mesmo tempo tem que haver um desfrute também no próprio trabalho. Durante o trabalho nós ou conversar com um colaborador, comentar alguma coisa, uma situação, Tirar algumas dúvidas, né? tirar algumas dúvidas, já tira um pouco. Tomar um café. Tomar um café. É uma coisa muito legal. Eu sempre vejo no grupo do escritório aqui, ainda não acontece aqui em São Miguel, mas vai acontecer. Eles falam, tal cliente trouxe um agrado, tá lá na cozinha, um Sim. café, um chocolate. Então o pessoal já levanta, vai lá, já tem esse momento de descontração, isso é muito Sempre bom. tem. E continuando, né, complementando, eu me sinto muito abençoado de compor hoje a equipe. Porque vocês estão vendo a doutora Rosana, que eu estou aqui, a Ingrid também ali, mas assim, tem uma equipe lá em Capão que assim, é uma atmosfera muito boa, de fato. Você se sente parte da família Nito, você se sente parte, integrante de fato do escritório, e eu tenho sentido isso. E São Miguel, ele é um braço da Nito de Capão. Aqueles que quiserem, nós estamos lá disponíveis para tomar um café, tomar água, trocar um papo, um assunto.
E para todos que aqueles que estão ouvindo e assistindo sintam a mesma coisa que eu sinto de estar na equipe hoje, porque realmente é muito bom. A Marcela Góes, Marcela Góes, Marcela Góes é minha cunhada. tá falando parabéns. Muito obrigado, Parabéns aos Marcela. doutores, deixa eu ver. Um abraço, Marcela. Ingrid de Moura é ela. É. É ela que deu os parabéns. Bom, agora vamos lá. A doutora Rosana é de Capão Bonito. Eu sou nascida em Itaberá, Itaberá. e moro em Capão Bonito desde os meus 6 anos. E o João Vitor é São Miguelense. Exato, sou natural de Nato. São Miguel mesmo. Nato. Tá, e Do Xé. como aconteceu aí esse encontro, esse casamento aí dos dois aí, ou dessa equipe toda, porque Capão Bonito é uma cidade, São Miguel Arcanjo é outra cidade. Você advoga aqui, ela advoga lá, e como vocês acabaram, enfim, juntando e fazendo essa parceria? Assim, a história é bem interessante mesmo. O que acontece? Logo que eu me formei, a minha noiva, ela é amiga, assim, muito amiga da irmã do Dr. Raí, que estava aqui. E um dia, eu acho que o Dr. Raí comentou com a irmã que eles tinham a pretensão de abrir um escritório aqui em São Miguel e que eles Uma gostariam... conversa assim, formal, Exatamente, sem bem- nada, pá. E assim, a pretensão de abrir aqui em São Miguel, mas que, de repente, uma pessoa daqui mesmo, da Sim. cidade, que conhecesse o povo daqui, que já tinha uma história aqui. E a minha noiva, que é a Amanda, um abraço, um beijo, amor. Ó, quase que não lembro. Ela falou, olha, o meu noivo já se formou, né, e tudo mais, tá, já tá aí nas fases da OAB. Então, houve essa conexão. Ela falou, que legal, vou passar o contato do João pro Raí. Enfim, aí mandou um e-mail para mim, mandou um WhatsApp e começamos essa conexão aí. Acho que tudo é por Deus, né? Deus está sempre presente na nossa pois vida, né? abençoando e criando conexões muito boas. Então, realmente, exatamente dessa forma, quando a gente estava estudando em qual cidade a gente abriria a nossa unidade e a gente queria estar presente em toda essa parte do estado, então, como a gente já está presente em Itapeva, Buri, Piaí e já Capão, então aquele lado ali do estado já está, a gente quer vir para cá, então, não, agora a próxima cidade será São Miguel, é uma cidade que está crescendo, está com um projeto aí muito bacana, então vamos Aqui falar. tem bastante rural Tem o também, né? perfil, isso, tem o perfil de clientes que nós já atendemos, porque nós atendemos muitos clientes da área rural, nós atendemos muitos empresários do agronegócio, então era uma cidade que se identificava com a Nitro Advogados. Então a gente decidiu, não, será em São Miguel. E foi através de uma conversa realmente despretensiosa, Sim. que o Dr. Raí teve com a irmã, e na casa, olha, vamos abrir lá, a irmã levando essa ideia para uma amiga, essa amiga coincidentemente tinha o noivo que já estava ali, e as ideias foram, fomos conversando, as ideias estavam ali batendo, os objetivos estavam juntos, e deu certo, e o João agora compõe o nosso time. Eu gosto muito de falar em time, tá? Porque equipe é quando a gente trabalha e faz toda a nossa... tudo aquilo que a gente tem que realmente fazer. Mas um time é aquele que um começa a jogada, passa para o outro, todos participam, alguém O coletivo, finaliza, né? mas o trabalho é de todos. Então, a Nitro Advogados, se ela tem hoje uma construção, se hoje ela está aí evoluindo, não é somente graças a uma pessoa, mas sim graças a um time inteiro de pessoas que cada um tem o seu grau de importância muito grande para que as coisas E aconteçam. agora a pergunta para você. Assim, quando você estava lá na escola, você já pensava em ser advogada ou não? Eu fui ter o primeiro contato com a advocacia aos 12 anos, tá? Eu tenho, assim, meus pais são da lavoura, são de boia fria mesmo, tá? Não eram produtores, não. Então, a minha mãe muito visionária, nós viemos para Capão Bonito, inclusive porque ela entendia que a única forma dos filhos melhorarem de vida era dando educação. E lá no bairro rural, lá de Itaberá, onde nós morávamos, só tinha até o 4º ano. Então, era natural que depois disso as crianças fossem ajudar os pais na roça, e minha mãe, ela não queria esse mesmo destino para os filhos. Então, nós viemos para Capão Bonito. E a minha família era muito humilde. Com 9 anos eu já trabalhava ajudando a atender criança, às vezes eu ia ajudar alguém na casa de alguém até para comer uma coisa diferente. E aos 12 anos eu fui trabalhar num escritório de advocacia, onde eu fazia de tudo, desde a limpeza
até o atendimento de cliente, porque não fazia peticionamento, não fazia nada disso, porque naquela época não era nem computador, a gente está falando de praticamente, bom, 46 menos 12, quanto dá? João, não sou boa de matemática, enfim, mais de 35, uns 35 anos atrás, né? Então era a máquina de escrever mesmo. Mas ali eu fui vendo como que era a advocacia. Eu olhava aquela advogada toda arrumada, bonita, isso foi me encantando, esse universo foi me encantando, e eu decidi, falei assim, é isso que eu quero ser. Então, depois ali eu passei por outros lugares de trabalho, então eu tenho trabalho na carteira registrada desde 14 anos de idade. Então, mas eu nunca abandonei a ideia do direito, só que eu fui construindo isso, essa realidade, porque na minha época não tinham tantos incentivos do governo para se estudar como se tem hoje. Era mais difícil. Hoje temos aí várias possibilidades de bolsa, várias possibilidades de, enfim, da pessoa conseguir fazer um curso superior. Na minha época era muito complexo. Então eu terminei o colegial e eu não tive condições de ir direto para a faculdade. Eu tive que me programar, trabalhar, para depois eu conseguir ir. Mas depois eu fiz o financiamento, enfim, mas o direito nunca mais saiu. Desde aqueles 12 anos que eu trabalhei naquele escritório, eu já tive a convicção e a certeza do que eu queria ser e fui em busca desse objetivo. Então, quando eu falo que existe amor, é um amor verdadeiro desde os meus 12 anos de idade. Pois é, tem que gostar do que faz para fazer bem feito, né? Tem que gostar. Bom, eu acho que vocês conseguiram burlar, tá? A minha teoria, tá? O universo. Por quê? Porque é assim, pelo menos eu acho, e eu acho que vocês podem concordar comigo ou não, tá? Vamos supor que a doutora Rosana esteja cuidando de uma criança. Ela cuida dessa criança 24 horas por dia. 2 minutos que ela deixou a criança ou para beber água ou para ir no banheiro, aconteceu alguma coisa. Vamos falar. Bom, eu deixei ela cuidando da criança, mas ela cuidou da criança o tempo todo. Vacilo. Exatamente. Eu estou lá embaixo, estou esperando uma encomenda. A encomenda não chega. É só eu subir que a encomenda chega. Então, quer dizer, o universo está sempre pregando peças e a gente tem que saber burlar, né? A conversa que ele está falando foi jogada no ar. Alguém pegou essa conversa. E essa conversa acabou fluindo e hoje o que é? Tem uma parceria. Sim. Uma parceria boa, Sim. né? Então, quer dizer, a gente, no dia a dia da gente, a gente se depara com tantos obstáculos, com tantas coisas que a gente muitas vezes nem percebe, né? E quando você faz a coisa com honestidade, quando você faz a coisa realmente com vontade, você consegue, né, fazer com que tudo isso dê certo. Atrai coisas boas, Exato, né? porque você atrai aquela força positiva, né? Você deixa o negativismo do lado e vem com a positividade. E isso aí, com certeza, só contribui com quem está do seu lado e também é positivo. Porque não tem nada, acho que, mais ruim, tanto o doutor como a doutora aqui. Eu tenho um amigo. Esse amigo é assim, ele se diz, eu sou um cara positivo, tudo o que eu faço, a minha mente está pensando na positividade. Tá bom. Resolvi fazer um serviço com esse cara. Escuta, bate esse prego para mim. Será que eu vou conseguir? Esse prego vai amassar. Falei, pô, o cara é positivo, eu pedi pro cara bater um prego. Tá bom. Aí passou um tempo. Você consegue fazer um furo aqui pra gente... Cara, não sei se eu vou conseguir. Essa broca pode quebrar. Eu falei, vamos parar. Falei, que positividade é essa? Deixa que eu faço. Exatamente. Você se diz um cara super positivo e tudo que você vai fazer, o que vem na frente é o negativismo. As atitudes falam mais, né? Exato. Não adianta eu falar e não fazer. Eu prefiro que eu fique com a boca calada e haja. Porque Sem dúvida. a ação ela vai aparecer, né? Então, parabéns aí para você. Não só uma dupla, como você falou, uma equipe aí Um time de 28 um time com pessoas. 28 pessoas que estão aí ao tempo todo levando aqui boas notícias aí para quem os procura. Claro, vocês não são aí os donos aí da caneta que diz o sim, que diz o não, ganhou, perdeu. Sim. Mas aquilo Mas que fazemos vocês o nosso melhor. puder fazer Todos os dias. exatamente para que o sim ele aconteça, vocês fazem.
Eu vou Parabéns falar para uma vocês. coisa para você, viu, Yes? Eu ganho frango de pessoas que o processo não deu certo. E é frango caipira Frango ainda. caipira, mas o detalhe é de pessoas que não deu certo o processo. Porque o que importa Você é entendeu? o que você está fazendo. Isso, porque a Eu pessoa vejo o seu empenho. entendeu que nós fizemos tudo o que poderia ser feito. E esse é o nosso lema. Primeiro, honestidade, tratar o cliente com muita franqueza, não criar falsa expectativa, tratar como verdadeiro mesmo. E mostrar para ele todos os nossos desafios, as dificuldades. Às vezes a pessoa tem uma documentação frágil e a gente tem que deixar ela muito ciente disso. Mas nós vamos fazer o nosso melhor. E em muitas situações, na maioria, graças a Deus, dá certo. Legal, né? Eu, com certeza, em nome de vários clientes aí que passaram por vocês aí, a gente agradece, né? E se eu precisar de um advogado, de uma advogada, eu já sei, né? Onde Aonde eu posso procurar. Porque acho que o mais importante foi o que foi falado aqui, a honestidade, Sim. né? É quando você lida com pessoas honestas, bom, a causa ela pode dar certo, ela pode dar errado, mas eu estou ciente, porque o advogado ele está me deixando ciente. Perfeito. Ele não entrou só para ganhar, não. E muitas coisas não dependem dele. O que depender dele, ele vai fazer. Sem dúvida. Então, é você acreditar, né, que as coisas darão certo e pegar um time que tem confiança no que faz, tem honestidade no que faz e, com certeza, o resultado tem que ser promissor, né? E um time que se prepara, né? Todos Tem os isso dias. também, né? Todos Porque os as dias. leis, a gente conversou, ela muda direto, né? E se você não está sempre atualizado, você acaba aí perdendo aí uma causa ou outra exatamente por não estar aí já se adequado aí às novas normas, às novas leis. Sim. Né? Então, falamos de empreendedorismo, falamos de previdenciária e agora vamos falar de trabalhismo, é isso, né? Trabalhista, Vamos trabalhista. falar também. Já falamos trabalhista. Então, vamos lá. Uma ação trabalhista. O que é uma ação trabalhista? Eu vou dar um exemplo aqui, vamos ver se é isso aqui. Eu trabalhei aí, não vou botar o João Vitor, eu ia falar que eu trabalhei no escritório do João Vitor, mas vou pegar no escritório do Evandro. Eu trabalhei no escritório do Evandro durante 3 anos. E durante esses 3 anos, o Evandro falou, vou te registrar. Bom, eu preciso do trabalho, só que ele não me registrou. Tá? E aí, no 4º ano, não deu certo. Falei, Evandro, ó, eu tô saindo fora e gostaria de receber aí os meus direitos. Ele falou, você não tem direito nenhum. Você trabalhou aqui, você não é registrado, eu só faço ele falar, você namorou porque quis. Eu nem pedi. Né? Mas aí eu falei, não, eu vou atrás dos meus direitos. Eu tenho direito? Com certeza. Agora, Com certeza. qual o direito que eu tenho se eu não assinei documento nenhum, ele também não assinou documento nenhum? Testemunha? O mais errado, primeiro, é quem contratou sem fazer o registro. Bom, então já está errado. Já está errado. Antes de começar, você já está errado. Isso, então vamos lá. Já está errado, porque mesmo que a pessoa não queira ser registrada, o empregador não deve contratar sem o registro. Se ele contrata, ele já começou errado. Então eu quero quebrar a Previdência. Não pago nada pro IES, né, IES? Não, mas é o que acontece em muitas coisas. Você vai arrumar vários problemas além do trabalhista. Além do trabalhista, Além tem do outros também. trabalhista. Mas aí, voltando a esse caso, então vai ter direito ao reconhecimento do vínculo de emprego, que é a anotação na carteira de trabalho, e vai ter direito a todos aqueles direitos básicos de uma rescisão e mais aqueles que a sua convenção coletiva ainda, né, lhe garantiu. O que é a convenção coletiva? É aquilo que os sindicatos da categoria do empregado junto com o empregador reúne ali uma série de direitos e que pode aumentar os seus direitos. Mas numa fala simples, eu não fui registrado e fui mandado embora. O que eu tenho direito? Tem direito ao saldo de salário, tem direito a férias proporcionais e férias vencidas, tem direito a 1/3 de férias, tem direito a 13º salário proporcional Aos daquele 3 período. anos. Se nunca recebeu, você pode buscar os últimos 5 anos. Então, se você trabalhou até 5 anos, a lei permite que a partir do momento que você entra com a ação, os últimos 5 anos trabalhados, você pode trazer toda a conta, tá? Além de vários outros direitos que vão ser analisados ainda. Hora extra,
Eu vou perturbar um pouquinho a senhora. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta depois que eu quero Adoro ver. falar sobre direito trabalhista. Trabalhista. Eu tenho uma vamos lá. pergunta depois. A empresa é minha, eu mudei. Eu saí da empresa. Olha lá, ele A me deu empresa golpe. é Já minha. montou a empresa dele. A empresa é minha. Tá? Então é o empregador que vai processar ele. Eu tenho 10 funcionários na minha empresa, os 10 Registrado? registrados, tudo, tudo certinho, tudo Certinho. registrado. E de repente, agora eu vou pro Ivan. E de repente o Ivan chega para mim, escuta, cara, eu estou passando aí por dificuldade, o mercado de trabalho está difícil, não teria como você aí arrumar aí uma vaga para mim? Eu falei, Ivan, ó, o meu limite está completo, são 10 pessoas, o meu time é esse aí, eu não posso registrar mais ninguém porque eu não tenho condições. Cara, mas quebra esse galho aí, eu trabalho aí sem registrar mesmo, aí só para, enfim, ganhar um dinheiro, porque a situação não está legal. Aí eu vou lá, bom, cara, eu acho que não tem mal nenhum, né? Eu tenho o meu time registrado, eu vou ajudar ele. Né? Ele é um amigo de infância, a gente conhece, eu vou ajudar ele. Não pode dizer. Né? A palavra dele, ele falou que não pode me pegar, eu não vou na justiça, enfim, só verbalmente, tudo certinho. E documentalmente também, eu nem sei se isso resolve ou não. Acho que para a justiça do trabalho muita coisa não resolve. Mas agora mudou alguma coisa. Mas vamos lá. Aí eu pego e coloco o Evandro para ajudar o Evandro. Isso é uma coisa minha e dele. Tá? Minha e dele, é uma relação minha e dele. E ele está ali trabalhando comigo. Por baixo dos panos. Tá, eu estou te ajudando, não estou? Se eu estou te ajudando, beleza. Né? E trabalhou durante um ano. Aí durante um ano ele falou, ó, agora não vai dar para mim ficar mais, eu estou bem, eu estou saindo fora e eu gostaria de receber os meus direitos. Eu falei, mas que direito, Evandro? Quando você entrou aqui, a gente conversou, né, o meu time estava completo, eu só peguei você para te ajudar e, no final, ele queria os direitos dele. Mas como a nossa conversa foi verbalmente minha e dele, eu vou ter que dar direito para esse cara? Vai. Então, é uma informação aqui Não, valiosa para os empregadores. Já perdi meu emprego. A partir do... Ainda que ele tivesse assinado para você um documento falando que ele não iria entrar na justiça, que ele não queria ser registrado, a obrigação do empregador é somente contratar mediante registro na carteira de trabalho. A não ser que seja algum outro tipo de contrato, que também pode ser estudado, né? Mas ainda assim... alguns com obrigatoriedade de anotação e outros, hoje tem a possibilidade de você contratar uma empresa PJ, por exemplo, um prestador de serviço. Mas se você contrata uma pessoa que tem os requisitos de empregado, que são onerosidade, que ele recebe todo mês, pessoalidade, que ele não pode se substituir, é ele que tem que trabalhar, habitualidade, ele vai aqueles dias que você mandou, subordinação, que ele obedece tudo que você fala. E alteridade, ele não corre o risco do negócio é só do patrão, ele é empregado. Ele preencheu os requisitos. Ele sendo empregado, ele tem direito a tudo que a legislação trabalhista prevê. Então, aí ele me levou lá no sindicato. No sindicato. Não é sindicato. Vai levar na justiça do trabalho. E eu, como patrão, eu tenho ali as pessoas que ouviram eu conversar com ele, eu tenho as minhas testemunhas. Né? As minhas testemunhas também não vão ter muito valor, ou terão. Na verdade, se você falar para o juiz que você contratou ele para ajudar... Já perdeu. Já perdeu, porque o juiz já reconheci, já sei que ele trabalhou. Se foi para ajudar, se não foi para ajudar, daí é outro problema, porque a lei não inibe, assim, ela não tem a previsão de ajuda, ela tem previsão de trabalho somente. A doutora Rosana, ela tá... Eu acabei de chegar à conclusão que aquele ditado que quando o cara via... Não, que tinha o cara com a perna quebrada, fala, quebra outra. Não, a gente atua nas duas áreas. Nós temos dentro da área trabalhista uma área que é para reclamante e tem uma área que é empresarial. Então, a gente atua dos dois lados da moeda e é por isso que a gente consegue, inclusive, ter essa visão, né, de ambos os lados. Mas tudo que eu estou falando aqui é o que a lei manda realmente. Obviamente que quando chega um caso no escritório, a gente vai analisar as provas, porque, como eu disse para vocês, o que manda dentro de qualquer processo é aquilo que você consegue comprovar. Agora você vai tirar uma dúvida minha. Eu, como corintiano... Também sou corintiano. Os dois vão ter dúvida. Vai tirar dúvida sobre... Foi trabalhista isso aí. Um jogador, foi o Paulo André, ele jogou no Corinthians.
acabou o jogo, acabou o contrato, ele foi para outro time, certo? Aí ele foi e processou o Corinthians, porque ele disse que o Corinthians não pagou adicional noturno para ele, mas os futebol são só à noite. Aí o Corinthians alega que não tinha como pagar porque ele jogava só à noite, não tem culpa do Corinthians. O que vai acontecer? Tem uma legislação específica, né, para jogadores de futebol. A lei tem muita coisa ali que é específica para eles. Mas também tem que analisar todo um contexto, Evandro. Tem que entender que tipo de contrato eles assinaram, o que estava previsto. Então, às vezes é difícil a gente dar uma opinião só pelo contexto. Não, eu não queria saber o que a lei fala sobre isso. Sem Porque analisar porque o Corinthians, a reclamação do Corinthians, falou, mas caramba, o futebol é só à noite. Vai ter argumentação. Vou ter que processar a Globo Veja também. bem, vai ter argumentação para os dois lados, porque o Corinthians pode falar que ele só jogava à noite, então a carga horária dele era noturna. Agora, se ele trabalhava em regime CLT e trabalhou à noite, independente se foi à noite, qualquer hora, se tiver a partir das 22 horas, ele tem direito ao adicional noturno. Então, não tem o que fazer. É difícil, então, isso. Estamos falidos, tem que pagar mais dinheiro. Tá difícil, A melhor realmente. coisa, na verdade, na área trabalhista é ter consultoria. É você conversar com o advogado para você atuar na prevenção. Então, se você é empregador, está com dúvida, conversa com o advogado para ver se você está fazendo certo, se o documento que você está produzindo está certo, para você não ter um problema muito grande lá na frente. Então, hoje, para o empregador, a melhor recomendação é trabalhar na preventiva, porque a legislação ela é mais protecionista para o trabalhador, porque existe como se fosse uma balança, né? O empregador, pela lei, ele é sempre tido como um lado mais poderoso economicamente, mais forte, e o empregado, aquela pessoa mais hipossuficiente, que necessita mais. Então, tá um lá em cima, o outro aqui embaixo. A lei, ela vem ajudando o trabalhor para que se exista um equilíbrio. Eu vou dar um Por exemplo. isso que é importante ter uma boa orientação. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei numa empresa, e é o seguinte. Aí, um dia eu fiquei doente, eu dei um atestado, só que eu trabalhava à noite. Só que quando fui receber, a empresa não pagou meu adicional noturno. Ela alegava que pessoas de atestado não recebiam adicional noturno. Você não estava exposto no trabalho noturno naquele dia. Não, ela alegou isso. Aí eu fui lá, procurei na lei e mostrei para ela. Falei assim, não, opa, mas aqui está na lei. Se eu estou trabalhando, mas que hora que eu trabalhei de dia? Se eu trabalho à noite? Eu estou contratado, eu não trabalho à noite. Ela foi e reconheceu, não, na verdade está errado. Ela foi para os advogados, aí perguntou para os advogados e viu que eu estava certo. Só que no começo ela foi bater no pé. Mas aí, acho que foi isso que foi mandado embora, né? E às vezes ela está até sem orientação, porque se você deduz, você pode entender assim, bom, se ele não estava trabalhando, por que eu vou pagar? Só que você tem que consultar o que diz a lei, não é o que eu acho. Tudo é a lei, né? É a lei. Não, mas a lei dizia que eu tinha que pagar, Isso. porque eu estava atestado, né? Isso, mas o que eu estou querendo dizer, Evandro, é que de repente ele achou que por você estar atestado, não ter trabalhado à noite, você não precisaria receber. Mas realmente tem que consultar, porque não é achismo, você tem que verificar um profissional para você entender o que diz a legislação. Acho que esse foi mandado embora, porque eu os antecedentes dessas pessoas que deram atestado, lá ninguém falou nada. Uma hora. Era um perigo para a empresa, era um perigo para a empresa. Se vinga. Era um perigo para a empresa. Se você agir de uma forma. Eu fui pela lei, que é o correto, né? Mas aí que tá. Só que daí os caras. Só que o problema é que abriu precedentes, que ela fala assim. Aí as pessoas vão perguntar, mas como? Por quê? Daí. Abre uma Como a doutora Rosana falou. Eu dei início. Como a doutora Rosana falou, a lei ela vai mudando para ter um equilíbrio. Né? Mas esse equilíbrio ainda não existe. Não, mas você sabe que eu escutei, agora voltando assim, não vou falar na empresa, mas eu escutei assim. Não, eu falei, mas não vai pagar para nós o feriado, não? Não, mas é que. Mas eu falei, as horas não vai pagar? Não, mas que nós temos um combinado aqui, combinou com o encarregado que não pagar. Eu falei, mas como combinado? Eu não estava aqui para combinar? Igual quando eu combinei, quando contratar o cara. Esses combinados mas muitas vezes estão fora da lei. Mas o combinado. Mas o combinado é fora da lei. O combinado é assim, o combinado era assim, você e ele combinou, mas eu não estava na empresa. Eu falei assim, mas é o seguinte, você combinou, vocês dois, eu não estava aqui para combinar, eu quero receber meus dias. Mas ainda que você tenha combinado, Evandro, se você sai da combinar para me perder? E foi contra a lei aquele combinado, você pode pedir. Não, mas foi assim, daí depois reviram de novo, então era um perigo para a empresa, né? Reviram, não falaram, o Evandro tá certo. Não, mas eu estava perdendo, né? Infelizmente, a corda, a gente sempre fala que ela sempre estoura. Que é o perigo para a empresa, né? Com certeza, mas... Não, mas a gente vai em cima da lei, né? Pô? Sim. Não, mas eu fiquei analisando, mas parece que eu estou perdendo isso aí.
Porque fazia as ordens e não pagava. Não, mas se eu combinar, eu falei, mas que combinar? Você não combinei nada. Você não estava aqui? Você combinou você e ele, eu não combinei nada, não. Participei desse combinado, não. Daí eu fui lá, reclamei e recebi. Passou um tempo, recebi demais. Nós recebi a carta. Nem apareça aqui. Não, mas faz parte, né? Tem que ir atrás do correto. Recebeu o que faltava e a rescisão. Recebi os 30 dias para pagar para a Te empresa. aviso. Tá bom, faz parte. Gente, ó, o papo aqui tá muito legal. Eu acho que eu aprendi muita coisa, mas tem muita coisa que eu tenho que aprender ainda, viu? E, como eu falei desde o começo, e vou falar no fim, tem muita coisa que eu não concordo. Mas e daí? O problema é meu. A lei é a lei, né? O problema Mas é você meu. não é o único, tá, Iesa? Todo mundo tem O pontos problema é que de quem não concordam. concorda. E da próxima vez, procure seguir a lei. Conforme a lei, é assim que vai ser tocado a música. Né? Porque a gente, às vezes, como eu falei, eu quis ajudar o cara, me dei mal. Dessa vez eu já não ajudo. Também, né? Eu tenho. Já recebeu informação. Espera a sua vez, espera a sua vez aí. Não, porque esses casos podem acontecer. A gente, aqui é uma rádio Sim. comunitária. Acontece. E a gente trabalha com muita gente. Então chega aquele cara, cara, eu queria fazer aí 1 hora, 2 horas, aí não dá para você fazer? Um exemplo agora, vamos lá. É uma resenha. O IES, por exemplo, eu tenho contrato com o IES, mas é contrato de boa. Mas assim, Já ó, vai vamos querer lá, vamos lá. processar. Mas no caso dele. Aí eu vou e processo o IES, eu falo, não, IES, tem que pagar pra mim, Mas eu dou loucura, isso que eu tô eu pensando. entendo um pouquinho da lei, porque no caso Precioso, dele. já. Não, Veja bem, Eu vou me abster dessa resposta. Não, porque se Mas- não me Mas engano. existe Mas o assim, contrato verbal. não, mas tá? assim- O contrato verbal é uma modalidade de contrato, só que tem que comprovar os termos. Não, mas assim, só existe. que eu e o IES, vou explicar direito. Eu e o IES é assim, eu contratei ele. Então eu vou processar Tem ele que tem que me processar. Legal. Então você tem que processar. Mas só que tem um porém. Daí ele Posso gostou, estar né? errado, Daí ele não, gostou, se fosse ao Mas contrário, ele tem um porém gostou, você que viu eu que é posso estar diferente. errado ou posso estar certo. Não sei, eu ouvi falar, eu não vi na lei. Vínculo trabalhista, até 2 dias semanais, você não tem vínculo trabalhista, é isso? Depende. Se a gente falar de trabalho doméstico, até 2 dias não tem vínculo. Se a gente falar de empresa, Você fala diarista, né? isso, aí é diarista, até 2 dias, numa casa, tá? Onde não se tenha fins lucrativos. Agora, se eu pego diarista para limpar aqui 3 vezes por semana, tem vínculo de emprego. Então vamos lá, uma casa, você falou certo, aqui é uma casa filantrópica sem fins lucrativos. Então, as pessoas. Mas não é doméstico, só? Não. Só de você já ser Mas uma... Aqui tem não é uma uma Constituição, é uma Uhum. Constituição, e na Constituição diz que é uma empresa filantrópica e quem trabalha aqui não pode receber, porque ela não tem, fins não lucrativos. tem fins lucrativos, ela não pode pagar ninguém. Uhum. Então, vamos lá. Eu tenho aí o estatuto, tá tudo aí, o cara entra aqui, conforme eu falei para Como você. colaborador. Não dá para você, não quero. Não, cara, mas eu vou trabalhar 1 hora por dia aqui, 2 horas por dia O aqui. papinho, né? Fazer um programa. Não, cara, eu não quero. É tanto insistir. Vai, faz. Aí o cara fez 1 ano. Aí chegou e falou, cara, você tá fazendo umas coisas que eu não achei legal, não gostei, né? Não tá sendo legal para a empresa. Infelizmente, aí a gente vai ter que, né, te afastar. Mas se você me afastar, eu vou na justiça do trabalho. E ele vai. Vai. E pior que ele vai, dona Rosana. Vai. Pior que ele foi. Vai. Ele foi. E se preencher os requisitos que eu falei Vai ali para pra vocês, pode reconhecer vínculo empregatício independente do seu estatuto. Por Porque a sorte. legislação, aí tem que depender de como foi o processo, mas a legislação, a CLT, ela é acima do estatuto. Né, então, mas por sorte, ele foi e levou testemunha. Só que as testemunhas, igual ele, era tudo mentiroso. Inventaram um monte de coisa que nunca fizeram, dizendo que fizeram, entendeu? E a gente provou, não, nunca fez nada disso que ele está falando aqui. Né? E aí, logicamente, E aqui estou eu novamente. a própria Brincadeira. juíza, no caso, foi aí um julgamento online, né, olhou e falou para o outro que estava do lado dele, falou, o senhor está mentindo. E o senhor sabe que isso pode dar problema para o Sim. senhor. Ele calou a boca e não falou mais nada. Tá? Pra Aí, testemunha da exatamente, porque ele foi para mentir. Né? Ele mentiu certas coisas que eu nem sabia que a gente fazia isso, e ele disse que fazia. Então, quer dizer, ele mentiu, e daí, claro, ele recorreu, mas segundo as informações que as advogadas passaram, ele recorreu, mas o juiz que pegou
o processo que tinha Não foi Xandão. Não, só pegou e engavetou. Dá pro Não Xandão. tem. Então, quer dizer, o problema maior é gente, lidar com gente. Então, para você não ter esses problemas, tudo no papel. Tudo no na lei. papel, E tudo tá no de papel não acordo é. com É, a lei. orientação de advogado. Exatamente. Tá? Porque às vezes você coloca no papel, mas Não se vale você nada. colocar do jeito errado, você vai ter um problema maior ainda, porque aí você está documentando algo que é Meu errado. erro, né? Eu tô vendo que... Mas pessoas, Se prepare. assim, Não, eu te processo, né? as pessoas são o nosso maior desafio hoje. Tá? A gente está vindo aí de uma geração nova, que é uma geração imediatista, né? Que tudo é para ontem, uma geração que não sabe ouvir um não. Então, hoje você entender de pessoas, estudar essa geração e fazer com que elas façam o seu melhor dentro de um trabalho, dentro do local onde trabalha, é o maior desafio. Por isso que nós precisamos estudar sobre pessoas. Precisamos Mas o que entender mais. configura assédio moral no trabalho? Assédio moral é uma perseguição reiterada por um superior hierárquico e com que tem um abalo emocional. O que acontecia comigo? É assim, tudo que acontecia, o cara falava que era eu. Ele já não gostava de mim, eu também não gostava dele. Já falei na cara, eu não gosto de você. Perseguição reiterada. E ele era meu supervisor. Superior hierárquico. E no final acabou nós dois vazando. Nós dois mandando embora. Mas só que eu contei isso pro outro pessoal e o pessoal não acreditava. Falava, pô, esse cara, tudo que acontece é eu, mano. Tudo que acontece. Chegava o cara na empresa e ele falava que era eu que falava. Eu falei, mas ele estava aí. Ocorre o assédio moral, mas como eu falei para você, se não tiver como comprovar, porque tem que comprovar. Não, mas eu casos que é difícil. E é né? difícil. Não, mas eu difícil. a discussão foi por causa disso, porque em vez de eu ir pra justiça, não, eu peguei, chamei o carinha que ele tava falando, falou, você não falou? Vem aqui então pra resolver então. Daí o cara falou na cara dele, falou, você tá falando dele, aí o outro falou, você fala dele. Se eu quisesse levar na justiça, eu ganhava? Se você tivesse provas, sim. Pô, as provas estavam tudo lá. Se as testemunhas mas as testemunhas Só que daí o problema é que é perigoso mandar os caras embora, né? Isso que eu falei. Se eu levasse os caras, eu falei, não, é perigoso mandar eles embora também. E diante eu perder o meu emprego. Para ser sua testemunha, eu ia pensar muito. Então, isso que é o problema, não é esse o problema? Sim, com certeza, porque a pessoa vai ter, ela tem uma família para sustentar, Exato, ela tem diversas obrigações ali. Como é que ela vai prestar um depoimento contra a empresa? Às vezes essa garantia que a lei não dá. Mas não tem como garantir isso, Evandro. E essa visão o advogado tem por obrigação de falar. Tá? Porque se você vai consultar comigo, eu falo assim, quem são suas testemunhas? E aí eu falo assim, suas testemunhas vão mesmo? Quero conversar com elas para ver se elas vão. E aí eu tenho que falar para elas, você sabe das consequências? Porque você vai estar processando a empresa que você porque trabalha, senão, né? Evandro, vai chegar no dia, sabe qual vai ser o problema? Se a gente não fizer isso, vai chegar no dia, essa testemunha vai e ela vai falar contrário a você. E aí você vai perder o processo. Não foi bem a assim, sua né? testemunha não provou que Porque o não foi bem assim já muda totalmente a conversa, né? Isso não foi bem assim. Que a doutora Rosana falou tem muito a ver, porque a gente tinha uma testemunha-chave. Uhum. E no dia da audiência, a testemunha ficou doente e acabou morrendo. Meu Deus, no dia da audiência. Muita sorte, hein? No dia da audiência. Nossa. A gente tem sorte, mesmo. A gente não consegue driblar o universo. Sabe? A gente tenta, mas ele é muito mais forte, não tem como, né? Mas faz parte do dia a dia, faz parte da vida. Ó, foi bom aqui que uma das pessoas que está assistindo aqui, que é Carmenito, uma pergunta. Se a pessoa trabalhar 3 vezes por semana em uma ONG, mas ela recebe o salário, ela constrói um vínculo também? Constitui vínculo. Se ela preencher os requisitos ela ali, os 5, ainda, né? vai preencher vínculo, sim. Então, cuidado, Carmenito, quem você está contratando aí na ONG. Eu acho que eu vou me demitir. Se você processar eu, vai ter 2 mulheres, uma para mim e uma para você. Olha, a situação... Não, mas ele entra com o processo, ela entra com o outro também, né? Existe alternativa, tá? Sempre existem alternativas. Aí vocês vão ter que conversar com um bom advogado para entender a situação. O Carmenito falou, vixe. E ficar bom para os dois lados, porque acordo bom é quando todo mundo ganha.
O acordo E dentro bom da fica lei. bom. Não é igual Suítes lá assistir, vocês Já assistir a série. sim, Porque sim. lá eles procuram o mal do Mas IES e lá- falam assim, não, Não, se mas você não peraí. for lá e fazer esse acordo, Suítes nós... é dentro dos Estados Unidos. É dos Estados Unidos. Outra legislação, é completamente diferente da legislação Ah, brasileira. é porque lá eles são os acordos, É né? muito bonito, ali é motivacional, é inspirador, mas a realidade Não é ali é bem isso. muito diferente da nossa, porque a legislação americana é diferente da legislação brasileira. Mas vale, se tem algum estudante de direito, se tem algum advogado, vale muito a pena assistir Harvey Suítes. Specter, Suítes eu achei bom. maravilhoso. Ator. Já ficou mais perigoso. O negócio é mais bravo do que a gente pensa. O negócio é duro, né? Tá Não difícil, é né? fácil, não, cara. Aí vai o Yes e o Evandro. É, os dois com o processo, estão vendo o processo. Não, Agora nós É um vamos, horário diferente. vamos procurar o nosso direito. Não, mas não vai dar, porque quem contratou ele foi o Fred. O Fred não tá mais aqui. Eu falei, não, ele sentou lá na bancada lá até hoje. Não tem contrato nenhum. Fazer o seguinte, vai um lá, Mas marca sempre tem É. solução, tá? Não, eu Vai ser bom porque o Eu vou Fred botar vai pão e ser... ela tá pra O São Miguel. Fred, o Fred vai receber a surpresa, vai ser melhor. Quando ele vir, precisa trabalhar. Mas é o Fred. Mas o Fred fala, mas eu não faço parte do Baixo Evandro. E agora, como fica? Ai, cara, até provar, mano. Ele vai estendendo até a última instância. Olha, foi um Prevenção prazer, sempre tá? melhor, hein? Foi um prazer receber vocês dois aí, um papo super agradável. Pena que o meu treco aqui travou. Quando entrou no ar, não entrou no ar, mas só tá falando aqui. Não sei se é só pra gente ou pra todo mundo. Disse que tá conectado, mas eu também não sei. Eu também sou leigo nisso aqui. Vai estar no Face? Deixa eu ver. Tá no A Face, gente mas... recebeu pergunta aqui, sinal que alguém tá É, assistindo, Não, mas né? Não, tem bastante. Então, Deixa eu ver. O assistindo ouvindo, porque também tá no ar, tá na Ah, rádio. também. Então, então. então tem alguém aí que com certeza que nos ouviu e tem muita gente que essa hora já vai esperar só da manhã ou vai esperar a senhora na saída e você também aqui vai já fazer uma consulta porque ele achou que não tinha Ah, não, nada. tá ao vivo. Tá? Sei lá, tá ao vivo. Tá, isso aí. tá no Tá Facebook, ao tá. vivo, no Instagram também tá. No Instagram, mas no Facebook também tá o dela. Eu entrei no StreamYard aqui porque o bagulho não deu, no outro bagulho não Não, deu. no Facebook nada tá ao deu. vivo sim, ela tá aí, ó. Tá ao vivo? Então tá bom. Se tá ao vivo, tá bom. Bom, como eu falei, foi um prazer receber vocês aqui. Aprender Papo, muito, como eu né, falei Essa? assim, aprendi bastante. Agora, sempre com o pé atrás. Sempre. E a lei? Como que eu posso saber dele? Eu tenho que achar essa lei. Eu tenho que procurar um advogado, não é isso? Procurar um advogado. Lá o advogado vai me orientar o que eu devo, não devo fazer, se eu contrato, se eu não contrato. Advogado especialista no assunto que você tá com dúvida. Isso Não, é mas muito só pra tirar a importante. última dúvida. No caso de eu e ele. Aqui, pra ver você. Não, Tá querendo na verdade inverter. não. Ele tá querendo inverter o negócio. No caso dele, pra tirar uma dúvida, assim, eu contratei ele, agora já assumi. Já era, tá Semana Ficou que, registrado. a semana que Tá vem, todo assim, mundo ouvindo se, já. se ele honrar, se tem ele que fazer um honrar, contrato que de CNPJ, tem que contratar com ele como firma ou como CLT? Aí, na verdade, Evandro, para dar uma resposta bem correta para vocês, tem que entender todo um contexto de como é que vocês trabalham aqui, qual é o objetivo de vocês, entender mais detalhes para daí dar uma informação que realmente seja a mais adequada, que te agrade e agrade ele também. Então, No caso dele também, eu falo assim, no caso qualquer dele. caso, No caso do Yes. qualquer situação, meu a gente caso- precisa ter mais elementos, né, para dar uma Então. resposta específica. Tudo que a gente está falando aqui é de uma forma geral, mas cada caso a gente tem que esmiuçar muito os detalhes para recomendar da melhor então, maneira. no meu Então, se caso, você me indicaria fazer um contrato com ele, qual contrato? Fosse eu e ele. Para fazer um contrato. Por exemplo, eu não, como ela falou, ela tem que saber. não sou prestador de É, serviço. Mas porque- existem diversas possibilidades. Você pode registrar ele, É. você Não, pode... Não, isso aí daí tá fora de cogitação. Eu Uma quero. outra possibilidade, você pode fazer com É. que seja um contrato de prestação de serviços. É É uma porque, possibilidade também. porque assim, ele é aposentado. Se o contrato dele é pior ainda. Depende da aposentadoria dele. Aí, ó, Depende- só vamos ver agora. Além de Ah, tudo, eu sou aposentado por invalidez. e aí, ó, eu vou contratar ele. Aí quer dizer que o processo é dobrado. Aí eu não posso contratar. Não pode me contratar também? Por invalidez, não. Caramba. Aí, ó, então você tá burlando a regra. Ó, é o seguinte, Vai devolver um pouco. a gente vai conversar. Se a semana que vem não tiver programa, é porque não deu certo pra Não, mim. porque você fez eu mandar ele embora. Falou, vou É, contratar não. não deu certo pra Vocês mim. que fizeram a pergunta, só estou respondendo. Se o programa continuar, é que a gente se acertou nessa contratação. É. Nossa, Tá bom?
Mas, olha, Não, mas é uma dúvida, né? Que, tipo, foi bom até saber que às vezes não pode, né? Que às vezes a pessoa contrata. Mas assim, existem diversos detalhes que é interessante a gente conversar depois, saber detalhes. A gente está falando várias Por cima, só por hipóteses, cima várias só, né? brincadeiras aqui, É. inclusive. Mas para dar uma recomendação bem correta, a gente precisa ter mais detalhes, tá, Evandro? A gente pode até continuar depois essa conversa. Não. E a gente melhor não. Melhor não. E vai ser uma briga, ninguém contratou ninguém aqui, estamos concentrados. Não, estou brincando. Eu acho que o esclarecimento ele tem que ser levado a todos. Não foi uma brincadeira, mas para Porque tirar a dúvida de aqui, todos, tudo né? bem, a gente está brincando, a tudo gente mais, tá tem brincando, coisa mas séria. várias pessoas né? podem estar passando isso É de por isso, verdade, isso né? mesmo. Exatamente. Alguém pode aí, com certeza, estar necessitando aí de um esclarecimento, se Sem vai dúvida. ou se não vai contratar, Com certeza. né? Se acha que, não, de uma forma que eu vou contratar não tem problema, procura um advogado que ele vai te orientar se você vai ter problema no futuro ou não. Porque se você fizer de boca, É você porque- acaba... Sabe por quê? Porque eu tenho vários amigos que eles têm um MEI, certo? Aí eu não sei se há uma quantidade para eles contratar, eles ficam com medo. Fala, putz, eu contrato o cara e É depois que o não tem cara... orientação. É, não tem, orientação, tem. tá São Miguel, tudo acho que São certo. Miguel foi bom São Miguel, porque São Miguel tem muitos problemas. Porque assim, Muitos lugares tem, viu, Evandro? E as pessoas não conseguem nem saber o que o MEI dá de direito, o que pode, o que não pode, até qual é o limite. Então, é muito importante sempre estar conversando mesmo para fazer do jeito certo, porque evita problema lá na frente e evita um prejuízo maior. Certeza. As pessoas têm que buscar informação para que não sejam prejudicadas, né? E se decidir fazer alguma coisa errada, pelo menos paciente, né? É, exatamente. Tá Se sabendo eu que fazer pode uma hora no fazer. final vai apitar, né? Exatamente. Gente, só agradecer aqui a Carol também, a Carol Machado, que mandou um abraço para vocês. Carol, Um ela abraço para agradeceu Carol você. também. E Obrigado, Carol. esqueci de falar na hora que estava conversando. E agradecer a vocês também por estar aqui, né, Yes? com certeza que tanto o doutor João Vitor como a doutora Rosana, eu acho que tiraram aí muitas O que eu dúvidas. atormentei o João Vitor E, foi... ao mesmo tempo, colocaram muitas Dúvidas. dúvidas. Mas faz parte, né? As que tiraram tá fácil. Aquelas colocaram na cabeça, procure eles aí, eles acabam sanando essas dúvidas também. Não é isso? Doutora Rosana, o que nós não perguntamos para a senhora e que a senhora queria que a gente perguntasse? Você veio preparado para falar, vou falar sobre isso. Nossa, eu vim aqui preparada para falar sobre tantas coisas, né? E o tempo passa tão rápido. Mas eu acho que o mais importante de tudo é que a prevenção é sempre o melhor caminho. Então, eu vou repetir aqui algo que eu já disse, independente do profissional que seja, da confiança de quem esteja ouvindo, procure sempre um profissional especializado naquele assunto que você precisa ter suas dúvidas. Mantenha essa relação de confiança e antes de fazer, tire suas dúvidas. Fique na preventiva, né? Faça da forma correta, porque você vai se prevenir financeiramente e vai se prevenir também de uma dor de cabeça, porque quando a gente recebe um processo, recebe alguma coisa indesejada, você para de trabalhar porque você fica preocupado, você perde noites de sono, então o prejuízo financeiro é só uma das consequências, mas tem várias outras coisas que vão perturbar esse sossego, então a orientação, a prevenção é sempre o melhor caminho. Certeza, o tempo que o fio do bigode era a sua palavra, acabou o fio. Já era. Acabou. Não tem mais não. Não, nossa palavra é nossa palavra. João Vitor, o que eu não perguntei para você, cara, que você queria que eu perguntasse? E fala sobre o seu escritório aqui, São Miguel. Bom, na realidade, o intuito mesmo é, igual a doutora Rosana falou, é trazer aqui coisas assim que a pessoa ela se sinta informada e saber que... A gente falando basicamente está no dia a dia, né? Sim, O que exatamente. todo mundo tem algum Diversos outro problema. assuntos. Se quem não tem, vai ter. Sim. Vai ter problema. Porque faz parte. E assim, o advogado é uma coisa que eu tenho falado para aqueles que estão perto de mim, ele vai mitigar o dano ou ele vai resolver o problema. Então, assim, tá legal uma frase que o Dr. Raí fala, que é bom você ter um contato de um advogado no bolso e se precisar, tá ali, do que precisar e não ter, né? Então, assim, é muito bacana vocês abrirem um espaço aqui para nós estarmos falando e deixando o povo assim ciente que nós estamos aqui realmente para ajudar com informações e ajudar assim a trazer a solução para aquilo que a pessoa precisa. Então, nós estamos ali no escritório
As portas estão abertas para receber todo mundo, tomar um café, O trocar escritório de uma vocês ideia. fica onde? Fica na rua Cônego Francisco Ribeiro, 681, ali para baixo da lotérica, bem lá. É que você me tem que falar assim, não, fica em tal lugar ali. Porque Fica do lado da outra farma ali, da farmácia, por baixo da fatuíra. Ah, sei. Ah, acho que eu sei onde que é. O escritório. é a rua que desce do dog. A gente vai ver quem que vai lá primeiro, né? Não. Esse. Eu já vou ligar o que você daqui. Ele já vai pegar o contato. Já. Mas Mas- eu queria agradecer vocês também A pelo gente convite, agradece. pela oportunidade. E é um prazer estar aqui em São Miguel, é um prazer estar, né, trazendo o escritório aqui para São Miguel, é um prazer trabalhar ao lado do João Vitor, uma pessoa que segue os mesmos princípios e valores que nós. Então é uma honra muito grande, é uma cidade pela qual eu me apaixono cada dia mais. Esses dias nós viemos aqui, o time todo, passamos o dia em São Miguel, fomos na hípica, fomos nas vinícolas, almoçamos aqui na Legal. cidade, foi um final de semana bem bacana, Muito né, bom. João? É uma forma de homenagear e valorizar também essa cidade que está nos acolhendo aí de braços abertos. Opa. O que eu posso falar para vocês é que nos veremos nas barras dos tribunais. Ainda bem que sua testemunha que eu vou com as minhas. E o Fred que vai se lascar nessa. Ele tá nem Eu sabendo. não tá nem sabendo. Mas já vai se preparando. Procura aí o João Vitor ou a Rosana. Eu tinha uma dúvida pra tirar. Eu tinha uma dúvida pra tirar, mas acho que agora já deu. Acho que eu posso tirar a dúvida. Tira, vai lá. Ó, aí em caso de separação, a guarda compartilhada aqui decide o juiz ou se os dois decidirem, consegue? Se Eu os ouvi dois- isso, Tá. eu ouvi isso na televisão. A guarda compartilhada, ela é ideal que os dois estejam de acordo. Porque, primeiro, como é que você força uma pessoa a ficar com a criança se ela não tem essa vontade? Ela talvez não vá cuidar muito bem dessa criança. Então, os adultos, eles têm que manter essa disponibilidade, inclusive, de cuidados. Quando existe essa vontade, o juiz, ele tem uma tendência a autorizar. Agora, o que existe muito, Evandro, é, por exemplo, a mulher, ela quer a guarda unilateral, ou seja, ela quer ficar com a responsabilidade e a guarda só para ela, e o pai da criança, ele quer a guarda compartilhada. Então, aí existe um atrito entre eles, não existe uma concordância. E para que o juiz decida, ele vai levar em conta várias situações. Quem é que vai cuidar da criança? Então, vai ter estudo social, vai ter estudo psicológico, vai ter vários elementos de prova para que o juiz se convença naquilo que é melhor para a criança e não para o pai ou para a mãe. Mas se os Entendi. dois estão de acordo, normalmente o juiz ele concorda também. Certo. Na hora de fazer o filho, os dois estavam de acordo. Agora, o problema depois é E uma o que coisa, vai ser pra da quem tá criança falando quando desse se separam, assunto, né? Esse é o ponto problema. importante disso é que existe uma informação, as pessoas acham que por ser guarda compartilhada não precisa ter pagamento de pensão alimentícia, Opa. o que é equivocado, Não tem tá? nada a ver, né? Não tem Mas aí nada a eu tô na ver. criança. A obrigação ela continua. Então, ainda que a guarda seja compartilhada, o dever alimentar, ele Mas mantém. aí que tá, eu queria dar tchau, mas agora me surgiu, Viu? me surgiu outra pergunta. Viu? A gente só direito vê é falar, muito. a gente só vê falar de pensão, É. que é o homem que tem que pagar para o filho ou para a filha. E quando que a mulher vai pagar pensão para o filho ou para a filha que fica com o homem? Mas Isso sabe por no- que você vê que é o homem que paga? Porque normalmente a criança está com a mãe. Normalmente. na maioria Agora, das vezes, né? se a E no meu caso, que tá criança comigo? estiver com você, aí sim, a mãe Eu da faço criança deveria pagar pensão, sim. É que na grande maioria dos casos, fica com a mãe. Fica com a mãe, criança né? fica com a mãe. Mas os direitos e deveres são Mesma igual. coisa. Se o pai tem a guarda da criança, a mãe também deve pagar, sim. Só não é comum, né? Só né? não é comum, realmente. O mais comum mesmo, né? O pai Isso. paga. 99%, né? É ficar com a mãe. Ficar com a mãe. É ficar com a mãe. E o marido pagar a pensão. O ex-marido pagar a pensão. Às vezes paga, né? Marido, ex-companheiro, É, ex-namorado. Hoje mesmo deu dó do rapazinho aqui, como é que ele chama? Quer dizer, deu dó e não deu, claro, né? A polícia tá passando, eu de cara com ele, uma pensão alimentícia. Nossa. Atrasada. Aí não Vai. tem jeito. Mas tem outro também que aconteceu com um amigo meu que ele pagava, mas ele confiava na mulher.
que aconteceu? Ah, quando... Não, tem que documentar. Esse negócio... Assinar uma nota Porque promissória já vale? Tem umas coisas Nota tão promissória não, erradas. recibo. Recibo, Recibo de pagamento. Isso que a dona Rosana tem umas coisas tão erradas. Mas o Conheço extrato um do cara- banco já vale também? Vale. Eu conheço um cara que ele paga a pensão, não pega um recibo, É, uma hora não vai ficar pega bravo. Tá nada. correndo Tchau. perigo. Né? E a gente fala, se documenta, cara, você tá pagando, pega o recibo. Depois eu pego. Eu falo para os clientes o seguinte, falo assim, pega uma caixinha de sapato, Bota tudo lá. pega um bloquinho de recibo lá na papelaria, que custa baratinho, faz o recibo, pega lá e põe nessa É caixinha de uma sapato. Mas segurança. é que nem eu já não tenho isso também. Eu gosto de falar, puta papel, não joga fora. Não. Porque Aconteceu comigo essa semana, jogou muito Quando- papel fora, quando- porque Então faz precisava. através de Nossa. transferência bancária. porque quando é se assim, você é Pix só, né? perder, Exato. você tem Pix, como oficiar o banco. Porque quando tá tudo e bem, buscar os você tá comprovantes. conversando com a mulher, estão se dando bem, mas vira e mexe. Arrume outra pra você ver. O caldo já entornou porque separaram. Sim. Né? É. E se o caldo entorna mais ainda, ela fala, agora você vai ver. E aí você vai ter que provar que você pagou. Como você vai provar se você não pegou recibo e não pegou nada? Tem que pagar de novo Vai e pagar de correndo novo. risco de preço. E Fica bem, 30 alguém fala dias isso, preso. É. O que deve ter de homem que paga e não pega recibo, Mas que confia, né, esse? confia, mas agora a mulher vai querer de novo, né? Esse que é o problema. Tem muita Teve um gente. caso do amigo meu, assim, ó, que o outro amigo também que ele fez assim. Os dois moravam juntos, mas estavam separados. Só que, ó, pra você ver o que aconteceu. Como que é o Nossa, negócio? os dois moravam juntos, mas estavam separados. Essa não vai entender bem. Mas só que assim, aí ele foi trabalhar pra fora. Tem de tudo. É, moravam juntos, mas estavam separados. Mas depois ele foi trabalhar pra fora, que ele trabalhava pra fora. Aí ela foi de raiva, tá com ele na justiça, porque eu não pagava a pessoa há uns 3 anos. Nossa, mano. Daí o que aconteceu? Aí na primeira vez ele não veio, porque ele tava trabalhando, não dava tempo dele vir. Aí depois da segunda não veio de novo. Na terceira condenou ele teve que pagar a pensão e mais os atrasados. Nossa. Daí ele falou com a mulher, mas caramba, morava junto? Mas ele, Tava inclusive, separado. provavelmente, e assim, o problema dele ainda foi pior, porque provavelmente ele perdeu a oportunidade de se defender. É. Ele não foi, né? Faltou Ele os não teve a avisos. oportunidade de colocar o lado dele. Mas foi essa questão da confiança. Falou, você acha que ela não vai fazer isso comigo, né? Mas Não, fez, mas né? eu- Mas fez, mas fez, Mas, é. aí que tá, eu queria ir embora, meu Deus. Aí, Mas, viu? vamos lá. Eu entrei numa área que todo mundo quer saber, né? Eu não pago pensão porque eu não tenho condições. É. Solto e preso. Como eu vou Então, pagar? não, mas vai ficar 30 dias lá e depois se continuar Vai não como- pagando, vai preso de novo. a Mais dívida 30. fica. Mais 30, mais 30. Vai acumulando e esse mês que você ficou preso vai ter que pagar também. E a dívida fica. É, e não é que é Ah, não, mas perdoado. eu pensava que se você ficava Não. 30 Não. anos, Não, tem que não pagar é 50. perdoado. Tem que pagar também, né? A dívida Essa continua. E aí, se você adquire algum bem, o seu bem pode ser penhorado, inclusive. Só vou corrigir aqui que é interessante não falar dívida, né? Porque É. se trata de um direito da criança, né? Não é, É uma uma obrigação, dívida, no obrigação caso vai do ter com a pai. criança. E né? muitos pais, né? Estou falando de pais, porque como nós dissemos aqui, a maioria é mais comum as crianças ficarem com as mães. E aí o pai fala assim, mas eu estou desempregado, e agora? Eu não estou trabalhando, eu gostaria de pagar. Mesmo assim, a obrigação dele continua, porque a criança em si tem o direito dela garantido. Mas- Ela mas- tem não tem culpa do nada, desemprego. Mas e no Ela caso, precisa comer, precisa se alimentar. Exatamente. e no caso do Jô lá que jogou no Corinthians? Ele não joga mais futebol. O cara vai buscar um Não, foi show. porque era pensão. Cada pensão que ele pagava uma quantia, mas o meu cara tem 8 filhos. Ele pagava E uma com 5 quantia, tinha um é salário diferente, bom, o pessoal foi errado. tinha um Aí é salário complicado. bom. Deu um salário bom que ele ganhava Sim. uma quantia. Aí, quando ele perdeu o salário bom, ele É. tinha que ter entrado na justiça com uma ação de revisional de alimentos, falando, comprovando que a situação financeira dele diminuiu para que o juiz declare que o valor que ele vai pagar é menor. Se ele não toma essa providência, a justiça não tem a obrigação de adivinhar que isso aconteceu. Ele continua sendo obrigado a pagar aquele valor alto. Agora, outro caso, jogador do Corinthians também. O Corinthians tem essa família. Meu Deus, O Vampeta. isso dá trabalho, né? O Vampeta. O Vampeta é o seguinte. Se Ele, for falar os casos do Corinthians, eu vou ficar aqui até não, amanhã. o Vampeta é sobre pensão, porque assim, os filhos dele, ele alegou lá que ele pagava 52 mil reais de pensão. Só que ele pagava para as filhas adultas ainda, porque acho que uma alegou que uma filha dele era autista. Se eu não me engano, acho que foi essa a explicação que ele deu lá. Ele tem que continuar pagando? Aí, assim, tem que entender os detalhes do caso, tá? Porque, normalmente,
se paga até terminar a faculdade, né? Aí, mesmo atingindo a maioridade, se prorroga enquanto está trabalhando, está estudando. Agora, se tem algum problema de saúde, aí tem que depender do desenrolar, o que foi decidido judicialmente. Mas se está cobrando, é porque tem uma decisão judicial que manda cobrar. E aí. Não, é porque às vezes é dúvida de várias pessoas que podem receber e não recebem, né? Se tem decisão judicial, tem que cumprir, a não ser que você comprove, entre aí com alguma medida para revogar aquela decisão, mas se não. Agora já, cara. O que mais tem no Corinthians? Não vamos nem começar que tem uma bomba. O próprio Vampeta, inclusive, né? Ele teve uma questão que ele emprestou uma casa para uma. É isso, Dele, Aí viu? entrou com o Zucapião na casa. Que a casa era dele, né? A casa era dele, entrou com o Zucapião e. Tem cara que tem sorte da vida. Não, mas tem outra dúvida agora, opa. O advogado que me falou, agora, não sei se é verdade. Assim, se você separa da mulher, vocês dois têm uma casa junto. Só que ela ficou 2 anos na casa. E você saiu de lá. Ela tem direito da casa? Depende do regime de casamento. Aí, primeira coisa, tem que olhar para o Eu vou regime vender de essa casamento. casa antes. Primeira coisa é o regime de casamento, tá? Porque normalmente hoje a legislação, se você não escolhe o seu regime de casamento, hoje é regime de comunhão parcial, que é o normal. Não, caso os dois cresceram juntos, construíram juntos. Se os dois construíram juntos, é metade de cada um. Mas, porque eu vi um advogado falar assim, não, mas se você ficar 2 anos longe da casa, pode falar rápido. Abandona de Você lá. abandona de lá, você perdeu o direito de moradia. É o direito de moradia. Daí você perde o direito? É um prazo de 2 anos, mas tem que. Aqui, né? Por isso que tem que analisar o caso concreto, Isso. né? É que direito de moradia é uma coisa, direito sobre o imóvel é outra coisa, entendeu? Ah, entendi. Ela Agora, eu não pode- entendi bem na hora. Ela pode ter direito, pelo que eu estou entendendo, a gente precisa esmiuçar mais a questão, mas ela pode ter direito ao direito de ficar morando na casa. E não mas posso isso mandá-la não- vazar? Isso não significa que a casa seja dela, Entendi. mas tem que ver os detalhes aí para dar uma informação. Agora você mais falando, tem concreta. um monte, né? Mas deixa E então para vai ficar até você que amanhã. está ouvindo ou escutando, quer saber os detalhes, procura lá no escritório lá do João Vitor, lá que ele vai mostrar para você e vai falar para os seus detalhes. Já viu tá? que é todas as áreas da sabe advocacia que- do direito, né? O que não falta é BO na sua vida, Opa. na vida dos brasileiros, mas você tem que saber qual é a parte do BO que você vai aí solucionar. E para isso você tem que ter um advogado e ele vai aí com certeza te orientar certinho para que você não acabe aí onde não deve. Ninguém quer ficar preso, ninguém quer ficar privado da liberdade, né? Mas para isso tem que cumprir as leis, porque senão fica. Não é, Isso aí. doutora Rosana? mesmo. Não é, doutor Vitor? Exatamente. Mais uma vez, agora chega. Agora acabou. Um abraço Tem umas pra 5 vocês. dúvidas aqui, Vamos mas deixa fazer pra a trás. parte dois, Mas né, vamos ter que fazer a Agora vai parte ser 2. na parte, tem que ter Vamos parte fazer. 2, porque pior que nós nem entramos nos casos muito polêmicos, É. tá? Pois é. Porque esses casos tem que entrar mais tarde. Mais tarde a gente deixa para depois. Nossa, tem que ser gravado, você Então, foi um prazer receber vocês aqui. A gente espera que vocês, com certeza, vão. Se não voltar no programa aqui, que eu sou contratado, vocês podem voltar no informativo. Né, João Vitor? Sim, João Vitor senhora. já veio no informativo, pode voltar 11 horas que a gente bate um papo sem problema nenhum. Aí ninguém contrata ninguém. Eu acho que foi ele que te indicou, tô no meio da dúvida, hein? Ele que te indicou, né? Cara, isso daqui é casa pensada, mano. Já tem tudo Não, armado. não, não. Bom, gente, encerrou então. Opa, só agradecer meus patrocinadores Vai lá. também, que seu patrocinador não tem como pagar o IES. Se não Então, pagar, a gente se processa pagar, vai também. processar. Então, Aqui é tudo no processo. agradecer ao Escola São Miguel, o Carlinhos Lanches, Lanches Catarinense, Xavier Supermercados e Pitbuaço. Tem carta de motorista, João Vitor? Tem carta de motorista? Tem que ter, né? Sim. Você quer um Tem processo carta lá de em Cuiabá? motorista, doutora Rosana? Sim, tem carteira. Tem carta de motorista você? Sim. Tem também? Todo mundo aqui é motorizado. Opa, tem que ter, né? O advogado tem que ter. Tem que ter. A gente claro. depende de locomoção todo dia. Claro. Se fosse Londres, né? Londres já vai né, rapidinho de Que para metrô. para na blitz o policial, cadê a carta? Ixi, aí já. Então, tô Tá, tirando. o cara fala Mas sou assim, ó, advogado, hein? e agora você tem a carta Sério? digital, né? E É, a carta tá no celular, e o celular tá com a bateria descarregada. É. aí foi um problema. E aí? Aí, Não, Aí, não, mas ele puxa pro aí CPF. tem um problema. Não, mas ele puxa pro Porque- CPF, porque já aconteceu. Ó, sei lá, É, mas é obrigação do motorista estar com o Não, já documento, aconteceu tá? comigo. Aí, se o guarda for gente boa, ele pode buscar por É. outras formas, mas é obrigação do Mas já aconteceu motorista. comigo isso aí. E depois eu achei que ele Não, me mas dá é que multa. ele foi gente boa, né? É, mas ele é não tem 5 pontos, né? obrigação. Porque eu tava na praia, daí, seguinte, normalmente eu deixava documentos com a minha ex-mulher, daí eu deixava com ela. E foi mandando, daqui a pouco, só que eu esqueci que ela deixou a bolsa lá no apartamento. Então, Aí andando de saiu carro, sim. e nessa eu virei uma blitz. Falei, tranquilo, parei.
cara falou assim, carteira e habilitação. Eu falei pra ela assim, Cadê a bolsa? cadê? Você tá com habilitação? Ela falou assim, não, é você que anda com ela? Eu falei, e agora ferrou, hein? Então o cara falou, não, eu vou puxar pra você do CPF lá, daí puxou pelo CPF. Ele foi gente boa. É, Tá? eu achei que era uma multa, né? Mas, ainda bem Poderia que não ser um outro estragou, guarda que multasse direto. mas eu achei que ia dar multa. Sem não veio, habilitação, não dirige. Não, Arruma alguém então pra você habilitado que... pra levar o carro, né? pra você que anda sempre com a bateria carregada, né? Não pode deixar, porque tem tudo no celular, né? É banco, é documentos, então tem que estar sempre com uns 10% de bateria para você poder ir Eu ando se com o salvar. cabo Né? ali No carro, né? Tem que já, ter. porque- Tem que estar prevenido. Bom, então acabamos por aqui. Opa, rendeu o né? assunto, né? Acabou aí com os pais. Opa, agradecer a todos, agradecer a vocês. Obrigado por você ter vindo de Capão Bonito pra Nós cá, que né? agradecemos. E obrigado, João Vitor. Agora você pode excluir eu lá, já pode bloquear, que eu não vou mandar mais mensagem todo dia. Manda mensagem 3 É horas da agora que manhã. ele vai marcar. Obrigado, João Vitor. Silenciar seu número. Agora já era. Não precisa mais. Não, nós agradecemos, muito obrigado. Mais uma vez. Opa, precisar de nós, estamos aqui, né? Com certeza. Mas nós acho que vamos precisar de vocês, né? Nós dois na justiça. A gente espera que Eu vou em Capão eu direto, né? ganhe a minha causa e você também ganhe a sua. Um vai se lascar nessa, né? Não, ganhamos os dois se dá bem. Como ela falou, a causa boa é que ambas as partes saiam satisfeitas. Não é isso? Exatamente. Então, você vai pagar pouco. Não vai pagar mais. Você vai Sempre tem ter alternativa. Parcelado não dá nada, né? Tem parcela, né? Então tá bom demais. Gente, mais uma vez aí, esse nosso Pode Falar aqui da terça-feira chegou ao final. Estamos de volta na próxima terça-feira? Eu vou entrevistar, não sei quem é, né? Vai aparecer, com certeza. Com certeza aparece um aí, Tá aí lá. a gente está aqui. Não, já na tem, próxima já tem. terça aí, a partir das 20 horas. Opa. Certo? E Ou no sábado, né? amanhã estarei de volta aqui no Informativo a partir das 11 horas. Certo? Opa, obrigado. Tchau Tchau. para vocês e até amanhã. Tchau, doutora Rosana. Tchau, tchau, Doutor João Yes. Vitor. Tchau a todos que acompanharam com a gente aqui. Mais uma vez, muito obrigada, gratidão. Tchau, João Vitor, doutor João Vitor. Tchau, muito obrigado. Uma boa noite a todos e um bom descanso. Tchau, Evandro. Opa. Tchau, Yes. Eu tô indo já. E... Valeu. Caramba. Valeu. Foi Rendeu. longa entrevista, gente do céu. Vai aparecendo dúvida, vai aparecendo dúvida. vai Mas é um aparecendo assunto que dúvida. rende, né? Vai Rende. pra frente.